Olá, eu sou a professora Elga Batista e hoje vou falar um pouco com vocês a respeito da degustação técnica do vinho. O vinho é uma bebida que permite a análise de várias características interessantes e, para tanto, precisamos de algumas etapas que vão facilitar a identificação de características que futuramente ajudam o degustador a escolher melhor qual vinho de sua preferência. Essa degustação ela tem algumas particularidades para os brancos, para os tintos e também para os espumantes. Ao longo dessa conversa eu vou apontar algumas dessas peculiaridades. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o vinho branco e depois falar sobre o vinho tinto. Normalmente, quando a gente vai consumir mais de um vinho numa refeição, é essa a ordem que seguimos. Primeiro o branco, depois o tinto. E temos também a presença do espumante, que pode ser degustado, dependendo da sua composição, em qualquer horário. Para a primeira etapa da degustação, nós temos a avaliação visual. Essa avaliação visual consiste na identificação de características como cor, presença de possíveis sedimentos, ou seja, pequenos fragmentos da uva, por exemplo, que a gente pode encontrar, ou se você tiver uma rolha que foi rompida durante a abertura da garrafa, você pode encontrar também alguns fragmentos da rolha. Temos também a possibilidade de diferenciar um vinho mais antigo para um vinho mais jovem. No caso dos brancos, por exemplo, quanto mais clarinho for esse vinho, significa que ele é um vinho mais jovem. Quanto mais escuro, um vinho mais antigo. Para os vinhos tintos, quando são jovens, eles têm uma cor muito parecida com suco de uva. E quando são vinhos mais antigos, eles têm cores que ficam entre o grená e, para os mais envelhecidos, a gente consegue até observar na sua superfície um reflexo um pouco alaranjado. Nessa primeira etapa visual, nós não conseguimos analisar exatamente a qualidade do vinho, é muito subjetivo. Conseguimos entender melhor o que é um vinho de qualidade quando avaliamos os aromas e também os sabores que compõem essa bebida. Para iniciar nossa degustação, também é muito importante que pensemos na taça escolhida para essa finalidade. Preferencialmente a taça deve ser de cristal, com uma boca mais estreita. Aqui na taça que eu trouxe para a degustação de hoje, a gente pode ver que a boca ela é mais estreita com relação à base dessa taça. Isso é importante porque esse formato ajuda na retenção, ajuda a, grosseiramente falando, prender os aromas dentro dessa taça. E isso favorece uma melhor degustação. Evitar também taças que sejam coloridas, taças que tenham algum tipo de detalhe nas suas paredes, que tenham algum tipo de alto relevo, também para facilitar essa degustação. A segunda etapa é a etapa na qual nós avaliamos os aromas, que é uma das etapas mais ricas da degustação. Essa etapa de degustação é feita em dois momentos. O primeiro momento, com a taça parada, você vai colocar o seu nariz bem dentro dessa taça. Não é feio, não é falta de educação, você pode perfeitamente fazer isso. E no segundo momento, é o momento que nós vamos ajudar a oxigenar essa bebida e dessa forma ampliar a percepção do aroma do vinho. Nós vamos pegar essa taça e vamos girar essa taça durante 5 a 6 segundos. Não pode girar por muito tempo. Se você girar por muito tempo, você vai ter uma perda de aromas e dessa forma você vai perceber menos essa característica. Não fique frustrado se você num primeiro momento não conseguir identificar aromas frutados, florais, notas de abacaxi, de baunilha, de café no seu vinho, não tem problema. Com o passar do tempo e também adquirindo experiência, você vai perceber que consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade. Na terceira etapa, é a etapa na qual nós finalmente vamos beber o vinho, colocar o vinho na boca. Então nós vamos pegar uma pequena porção dele, colocar na boca e por alguns segundos manter essa bebida dentro da boca. Dessa forma, o que avaliamos para o vinho branco? Nós vamos avaliar a presença de acidez, a presença de um grau de doçura, quer dizer, se o vinho é mais doce ou menos doce. Vamos verificar também, no caso de um vinho tinto, por exemplo, que seria um vinho usado no segundo momento de degustação, vamos avaliar se é um vinho mais seco, se ele tem mais adstringência, ou popularmente falando, se é um vinho que tem mais cica, se deixa a boca mais áspera depois
da degustação. E no caso de um espumante, além de avaliar essas características básicas, nós também vamos avaliar a presença do perlage. O perlage são aquelas borbulhas que conseguimos observar dentro da taça, que preferencialmente deve ser uma taça alongada e que também fazem parte de uma boa degustação dessa bebida. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.